Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo ao canal NReview. Você gosta de customizar o seu carro, fazer alterações, deixar ele do jeitinho que você quer? Pois é, no vídeo de hoje eu vou fazer um review completo de um dispositivo chamado Custom Easy, da fabricante Fafitec. Esse produto promete, através de uma conexão na porta OBD2 do carro e usando um aplicativo de celular, fazer customizações, alterar parâmetros, habilitar funcionalidades, alterar o painel do seu carro, ou seja, muita coisa que ele pode fazer. Quer conhecer um pouco mais desse produto? Então, acompanhe. Bem, pessoal, primeiramente vou mostrar como vem a caixa do produto e as características físicas dele. Ele vem nessa caixinha bem pequenininha, onde vem a identificação aqui do produto, que é o Custom Easy, e o nome da fabricante, que é a Fafitec. Dentro da caixa, ele vem com um papelzinho aqui, que é um manual aqui que dá direito ao acesso, né, ao manual do produto, um manual eletrônico, né? Então é só fazer a leitura do QR Code aqui, ele vai te direcionar diretamente para o manual do produto. E vem o produto em si numa caixinha bem simples, né? Aqui é um plug, né, OBD, que você vai ligar no seu carro, né? Ele é bem pequenininho, feito em plástico, sendo que nessa parte aqui da frente e dessa outra parte aqui de trás ele é emborrachado, o que facilita você a puxar, né, na retirada e na colocação né, de plugar o produto na porta OBD2 do seu carro. Além disso, ele vem aqui com a marca aqui Custom Easy, aqui na frente, a identificação do produto. Tem uma bordinha aqui branca, que na verdade essa bordinha aqui é onde tem a luminosidade, aqui é a indicação de que o produto está passando corrente, que ele está ligado. E ele, através de cores, ele identifica o que ele está fazendo na hora que você está utilizando ele. Então, dependendo da cor, dá para saber exatamente o que está acontecendo, se ele está conectado, se ele não está conectado, se está funcionando ou se não está funcionando, e se está trocando informações entre o aplicativo de celular, que você tem que instalar para fazer essa comunicação, e o carro. Agora vamos para algumas considerações que eu preciso dizer antes de iniciar o vídeo para você conhecer um pouco mais do funcionamento desse produto. Vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui uma explicação bem rápida e não completa a respeito dessa comunicação de dados que é feita através do Custom Easy e o seu carro para que você consiga fazer as customizações, tá? Todos os carros atualmente, nas últimas décadas, têm uma central eletrônica onde ela controla basicamente tudo do carro, né? Todos os parâmetros do seu carro, ele faz a leitura de todos os sensores que tem no seu carro e essa central eletrônica faz toda essa leitura e consegue fazer todo o controle do seu carro. Essa central eletrônica normalmente identifica alguns erros no seu carro e a saída, né, o output, né, a saída desses dados para que você consiga fazer essa leitura de dados é através de uma porta chamada porta OBD2, que normalmente fica localizada abaixo do painel do carro na posição do motorista. Então você coloca um aparelho específico através dessa porta OBD2 que faz a leitura dos dados da central eletrônica do carro e consegue identificar possíveis problemas no seu carro. Lembrando que essa central eletrônica tem todos os parâmetros do seu carro. É aí que entra o Custom Easy. O Custom Easy vai se conectar nessa porta OBD2 que faz a conexão com a central eletrônica do carro e que através de um Bluetooth que tem aqui conectado a um celular, através do aplicativo você consegue fazer essa comunicação de dados entrando na central eletrônica do carro e habilitando funcionalidades que às vezes a fabricante, né, a montadora, o carro tem, mas está desabilitado pela montadora. Pode ativar parâmetros novos, pode alterar alguma configuração no carro, ativar várias funcionalidades, mudar configurações de painel, do layout do painel do carro, habilitar várias opções que às vezes o teu carro tem e às vezes está desabilitado. Então esse é o funcionamento básico, bem simples que eu estou explicando para vocês de como é o funcionamento então do Custom Easy. E você vai conectar ele através da porta OBD2 do seu carro, que faz a comunicação com a central eletrônica do carro, e através do celular, do aplicativo, né, da Fafitec, do Custom Easy, você consegue habilitar e desabilitar parâmetros do seu carro para mudar e customizar todo o seu carro. Então esse é o funcionamento básico
de como é feita essa leitura e a alteração dos dados do seu carro para você poder customizar através do Customize. Agora eu vou mostrar para vocês como é instalado no carro, como é com o funcionamento, né, a instalação dele no carro, como você começa a fazer essas alterações no seu carro. Eu vou agora para o carro rapidamente, vou mostrar para vocês e depois eu volto com o celular mostrando as possibilidades que você tem para fazer essa customização no seu carro. Vamos lá! Bem, pessoal, agora estou aqui no carro, vou mostrar para vocês como é feita a configuração do Customize aqui no carro, tá? Como é que é a utilização dele. Primeiro você entra no carro, mantém a porta do motorista aberta, abra o capô, deixa o capô aberto, e aqui no carro, no botão, você liga a parte elétrica do carro. Você não liga o carro total, só a parte elétrica. Então é só apertar o botão para que funcione aqui o painel do carro. Agora com o Customize eu vou colocar ele aqui na parte de baixo, na entrada OBD2 do carro. A partir do momento que eu plugo, ele já fica com uma cor branca, identificando que já está passando corrente. Agora aqui vou acessar aqui o aplicativo do Customize. Ele demora um tempinho até iniciar, porque se eu não me engano ele precisa da internet. E aqui onde eu tô não pega muito bem, então demora um tempinho. Pronto, pessoal, agora com o aplicativo já iniciado, tá? Ele já aparece nessa tela aqui, onde tem os diretórios de alterações, né, do carro. E aí eu venho aqui em conexão, nesse primeiro botão aqui. Aí você pode perceber lá embaixo que o Customize aqui, nesse pedaço aqui, ele tá com uma borda branca, né, com a iluminação branca. E aqui é onde você faz a conexão com o seu dispositivo através do Bluetooth do celular. Lembrando que a primeira conexão, ele vai pedir uma senha, tá? Para pedir ativação e até para gravar, né, o seu dispositivo aqui, né, identificando qual é a sua assinatura e o seu dispositivo. Então é só mandar conectar. Agora você pode perceber que a luz lá aqui, né, no fundo aqui, ó, ficou azul e agora verde. Ele agora está trocando as informações com o aplicativo. Pronto. Agora eu vou passar aqui para o aplicativo, gente. Vou mostrar aqui detalhadamente, função por função, ou pelo menos o básico. Bem, vou dar apenas um exemplo de como é fácil alterar as configurações. E vou começar mostrando a de painel aqui. Eu estou dentro de um Volkswagen Virtus, tá? Então aqui você tem várias opções. Os itens que estão, né, com essa bordinha em azul, são diretórios que já têm algum tipo de alteração, né? Ou seja, eu já apliquei algum tipo de configuração, habilitei funções que não estavam habilitadas no carro, tá? Então vou mostrar aqui, por exemplo, do layout do painel do carro, tá? Ele aqui aparece 4 tipos, o tipo 1 é o original, e basta eu clicar. Isso aqui também se aplica nas outras funcionalidades do carro, tá? O tempo de alteração também é bem rápido. Então vou mudar aqui para o tipo 4 e vocês vão observar aqui no painel no fundo o tempo que leva para fazer a alteração no carro. Marquei tipo 4. E olha, já mudou já o painel. Vou voltar para o original. Ó, voltou para o original, deu uma pequena modificação. Vou voltar agora para o tipo 4. Pronto, tá aí a mudança do painel, bem rápida e bem prática, que acontece aqui através do Customize. Ele já mudou a configuração aqui do layout do painel do carro. Um detalhe que apareceu aqui despercebido aqui, você pode notar aqui que agora o velocímetro está marcando os números ímpares de velocidade que anteriormente não modificaram. Isso também é uma opção que tem ali dentro também do Customize, que também você pode configurar, além do layout, das cores, o ponteiro azul que também não tem, essa borda branca aqui que é diferenciada, o tipo de letra, né, a fonte da letra utilizada aqui, dos números também é diferenciado do original. Isso e além de outras várias modificações que você consegue fazer utilizando o Customize. Então a conexão é muito rápida e a alteração que você faz no aplicativo também é bem rápido, pessoal, é bem ligeiro e é bem tranquilo de usar. Bem, pessoal, agora com o aplicativo aqui aberto aqui na mesa, vou continuar mostrando como é que é o funcionamento até de personalização do aplicativo. A gente já tinha visto essa primeira opção aqui de conexão, quando eu fiz a conexão no carro, e agora vou mostrar as outras opções. Agora tem um item muito importante que precisa ser considerado, tá? Esse aplicativo no momento da gravação desse vídeo só funciona com veículos da marca Audi e Volkswagen. Então, para saber se o seu carro, né, a sua marca de carro está disponível para esse tipo de alterações que podem ser feitas,
ele tem aqui uma opção aqui que se chama aplicação, que aqui você faz a busca para ver se seu carro está apto a receber qualquer tipo de alteração. Lembrando que, dependendo da marca e do modelo do carro, você vai ter mais ou menos opções disponíveis. Então vou simular aqui para poder fazer, porque senão a gente vai ficar horas aqui, vai ter vários vídeos diferentes. Então eu vou escolher aqui um carro, por exemplo, da Volkswagen. Vou escolher um Polo, vamos supor aqui 2022. Tá? E aí ele vai fazer a simulação dos itens que estão disponíveis para um Polo modelo 2022. Tá? E aí a gente volta aqui para a opção de personalização. Abre o menu de personalização configurado como simulando um Polo ano 2022. Logicamente vai mudar dependendo do modelo que você tenha, né? Que pode ser um Highline, um Comfortline ou um outro modelo. Vai ter mais opções ou menos opções. Aqui ele vai mostrar algumas opções para esse modelo de carro. Tá? Então, dependendo do carro que você for utilizar, vai aparecer mais ou menos. Eu vou mostrar algumas para simular como é que é o funcionamento, alguns itens que estão disponíveis para um Polo ano 2022, por exemplo. Tá? Mas pode ter mais opções dependendo do seu carro. As personalizações são divididas em grupos, tá? Então aqui nós temos vários grupos aqui. Seria o grupo painel, luzes, condução, central multimídia, automação e conforto, ar-condicionado e alertas. Eu vou entrar em cada um deles rapidamente e falar alguns itens que você pode fazer a personalização do seu carro. Aqui na verdade simulando um Polo, né, um Volkswagen Polo ano 2022. Mas é aquilo que eu falei, dependendo do modelo do seu carro, pode ter até bem mais opções do que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos começar pelas opções de configurações e personalização do painel. Bem, vou entrar então agora na opção painel e ver as possibilidades que você tem de personalização no carro. Então o item painel. Em painel aqui você tem vários itens aqui que você pode ter, lembrando mais uma vez que podem aparecer mais coisas ou menos coisas de acordo com a marca e o modelo do seu carro, né? Então vamos ver aqui para esse tipo aqui. A primeira opção é combustível para reabastecimento e habilita a informação da quantidade de litros que faltam para completar o tanque. Normalmente essa informação não vem no painel do seu carro, quantos litros faltam para completar o tanque. Aí você entra e dá um descritivo um pouco mais detalhado do que acontece quando você habilita, ativa ou desabilita essa funcionalidade no carro. E aí você ativando vai aparecer uma nova opção de visualização no painel do seu carro. Tá? Todas as mudanças, normalmente você tem a opção de ativado ou desativado, ou em alguns casos, que eu vou mostrar ainda, que eu vou passar, ele te dá várias opções de personalização que você pode selecionar. O segundo item aqui seria layout. E aqui você escolhe o layout do painel do seu carro. Inclusive vou botar um videozinho agora passando para vocês, numa alteração de painel que eu fiz num Virtus Highline. Tá? Então de acordo com o seu carro vai ter vários tipos de painel que você pode mudar, ou às vezes só um que está funcionando ou dois, então depende muito do modelo do seu carro, tá? Então aqui você seleciona o layout e ele altera completamente o layout do painel digital do carro, tá? Aqui na outra opção você consegue colocar um logo R, né, que é um modelo R-Line, né? É uma série que tem da Volkswagen, que você pode habilitar ou não aparecer esse logotipo R no painel também, que normalmente vem desabilitado. Então você pode escolher vários layouts aqui do R que aparece no painel do seu carro. Mostrador de velocidade, ele seleciona a preferência do layout. Então aqui você, normalmente os carros da Volkswagen, a velocidade vem em 20, 40, 60, é sempre números pares. Aqui nessa opção aqui você consegue colocar e ele vai até uma determinada velocidade. Aqui você consegue colocar até 260 km no ponteiro, ou até 280, ou até 320. Então você pode mudar o layout da configuração do ponteiro ali de velocidade, né? Onde ele pode chegar, e com intervalos pequenos ou grandes. Então você muda completamente o layout do mostrador de velocidade. Além disso aqui você tem a opção de habilitar ou desabilitar a navegação que aparece na bússola no painel, tá? Você pode habilitar ou desabilitar. Em relação ao telefone, você pode selecionar a preferência do telefone no display. Você também pode habilitar a visualização de temperatura do óleo no display, o que normalmente acontece em ponteiros, e aí agora você consegue colocar essa informação de forma digital no painel, que normalmente não vem habilitada. O tipo de veículo, que é onde mostra no final, quando você vai desligar o carro, aparece um desenho do carro, né, passando pela tela. Você pode mudar esse desenho do carro.
E aqui em relação ao TPMS, que é a habilidade que o carro tem, né, a possibilidade de ter, de identificar a pressão dos pneus, quando ele está vazio ou não. Então você também pode habilitar ou não essa configuração para aparecer no painel da identificação de leitura da pressão dos pneus. Agora vamos para uma segunda opção aqui, estou começando de baixo para cima, que seriam luzes. Agora vamos para mais um item do grupo de personalizações que você consegue fazer. Agora eu vou no grupo luzes, que tem bastante informação, eu vou passar bem rápido para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá, olha, aqui tem várias opções que você pode ajustar no seu carro, tá? Lembrando que esses ajustes podem mudar de acordo com a marca e o modelo do seu carro, né? Lembrando que o Custom Easy, no momento da gravação desse vídeo, só funciona com carros da Audi e Volkswagen. Bem, vamos lá, a primeira opção que aparece aqui é o botão Start Stop Iluminação Pulsante. Normalmente a luz do Start Stop, né, o botão de ignição do carro, ele fica aceso direto. E você selecionando essa opção, ele fica com a luz como se estivesse pulsando a iluminação no botão de ligar o carro. Aqui é a função Coming Home e Leaving Home, que é quando você para o carro e está num local escuro, numa garagem escura. Então quando você vai sair de casa, vai abrir o carro, ou quando você chega, ele mantém por algum tempo a luz do carro acesa enquanto você está num local escuro. O Cornering Light, que é a luz de conversão, que quando você está com o carro no automático, né, da iluminação, né, com sensor de luz, né? E quando você faz uma conversão, vira o volante para a direita ou para a esquerda, ele liga o farol de milha, ajudando ou te auxiliando em algum tipo de manobra. Então aqui você pode ativar ou não. DRL luz diurna, freio de mão, aqui você pode habilitar ou desabilitar o acendimento ou não do DRL, puxando o freio de mão. Se você puxar o freio de mão, ele vai e desliga o DRL. Então você pode configurar isso ou não. O que mais? Nós temos aqui a luz diurna de habilitar a luz traseira, habilita a luz traseira de posição traseira como DRL, que você pode habilitar ou não. Aqui a luz diurna, o tipo de lâmpada, caso você queira trocar, você pode botar uma lâmpada halógena ou de LED ou uma luz padrão, evitando que apareça algum tipo de erro, né? Porque quando você, nesses tipos de carro, quando você coloca lâmpada de LED, normalmente acusa o erro no painel, indicando que como se a lâmpada estivesse queimada, mas na verdade é porque você não trocou por uma lâmpada não original. Então, para evitar que você botar uma lâmpada de LED com um canceller que evita esse tipo de erro de painel, você pode configurar aqui diretamente aqui no Custom Easy que esse erro de lâmpada, de troca de lâmpada por LED, né, não apareça. Então você tem aqui também do farol alto, você também pode tirar esse tipo de erro. O farol alto também você pode mudar o tipo de lâmpada. Também no farol baixo, no farol de neblina também você pode mudar o tipo de lâmpada. Aqui a iluminação dos botões e o acendimento gradual, ou seja, todas as luzes de porta, de painel do carro, você pode habilitar para que ela se apague ou se acenda de forma gradual, não simplesmente apagando de uma vez só. Então aqui você pode habilitar ou desabilitar essa função do acendimento, né, da iluminação ser gradual ou não. A lanterna dianteira também é um aviso de erro por uso de lâmpada. O brilho de fita de LED, caso você coloque alguma fita de LED no painel do carro, você pode habilitar aqui o brilho, né, que você vai querer esse tipo de iluminação. A luz de freio, para aviso de freio de erro também, caso você troque a lâmpada, com o tipo de lâmpada de ré. Luz de seta também, o tipo de lâmpada, caso você queira trocar por LED e tudo. As luzes externas, o atendimento ao abrir o porta-malas. Aqui você pode configurar quais lâmpadas que vão acender no carro no momento que você vai abrir um porta-mala. Pode acender uma luz de freio, a luz de ré, o farol baixo. Então você pode configurar isso tudo aqui. Normalmente não vem essa configuração no carro, né? As luzes internas também você pode configurar o acendimento ao abrir, né, também o porta-malas, né, das luzes internas, né? Você também pode botar a porta no Safe LED. O que acontece? Na porta do carro tem um LEDzinho que normalmente é o alarme que fica piscando na porta dos carros da Volkswagen. Aqui você pode ativar uma função que quando você abre a porta, essa luzinha fica acesa, indicando que tem algum tipo de porta aberta no carro. Inclusive você pode configurar se é somente a porta do motorista ou qualquer outro tipo de porta. Quando abre, essa luz fica acesa, indicando que tem alguma porta aberta, né? A sinalização de mudança de faixa de seta, nós temos duas opções, né? Você pode ligar a seta normal, ligando a seta ele fica ligado direto, quando você faz a conversão ele desliga,
Ou você pode dar um simples toque, que aí ele dá normalmente 3 setas, né? Ele faz tec, tec, tec e para. O padrão são 3, mas aqui você pode configurar quantos toques você quer. Pode botar 3, 4 ou até 5. E também aqui você também pode configurar também a sinalização de frenagem de emergência, né? Você seleciona a preferência na sinalização da frenagem de emergência. Quando você faz um freio muito forte, normalmente quando aciona um ABS, você pode colocar aqui para no momento de uma frenagem dessa mais forte, acender automaticamente o pisca-alerta. Essa configuração normalmente não vem de fábrica em alguns carros, e aqui você pode configurar essa opção. É um item importante de segurança que, né, você pode habilitar aqui nesse carro. Essas foram as funções então do menu de opções de personalização em luzes. Vamos agora passar para as configurações no modo aqui de condução. Vamos então para o item condução aqui do menu de personalização. Aqui só aparecem nesse carro aqui, nesse modelo, só dois tipos, tá? Dois tipos de personalizações que você consegue fazer. Um é o assistente de rampa e de subida. Ele seleciona a preferência de utilização do assistente de rampa e de subida. Ele tem a atuação normal, que é a atuação padrão, né? Quando você está parado numa rampa, ele não deixa o carro descer. E ele imprime uma força, né, do motor para poder segurar o carro e não deixar ele descer. Então aqui você pode selecionar a atuação normal, que é a que vem de fábrica, uma liberação em baixa rotação ou liberação em alta rotação. Então ele deixa o giro um pouco mais alto para não deixar o carro descer numa rampa muito íngreme. Então aqui você pode selecionar. E a outra opção aqui que nós temos aqui nesse item aqui de condução do veículo, na personalização, em resposta do acelerador. Aqui ele pode deixar a resposta do pedal do acelerador um padrão ou um pouco mais responsivo. O padrão é aquele que já vem de fábrica, e o responsivo ele tira um pouco do lag, do atraso quando você faz a aceleração do carro. Ele reduz um pouquinho esse atraso da resposta do pedal para o carro poder se movimentar. Também é um item bem importante, bem interessante. Então esses foram os itens que eu, pelo menos, tenho disponíveis aqui nesse modelo de carro aqui que eu selecionei. Só tem essas duas opções no item condução dentro da personalização do carro. Agora vamos para as opções de personalização dentro da central multimídia. Agora vamos acessar então aqui no menu de personalização o item Central Multimídia, as personalizações que você consegue fazer na Central Multimídia. Claro, mais uma vez, dependendo da versão do seu carro, do modelo, pode variar aqui as opções de personalização. O primeiro item que aparece aqui é o Bluetooth, utilização em movimento. Isso aqui habilita ou desabilita o emparelhamento de novos dispositivos com o veículo em movimento. Tá? Porque normalmente a gente só consegue fazer esse emparelhamento com o veículo parado, e aqui você pode habilitar para fazer esse emparelhamento com um carro ainda em movimento. Aqui você pode ativar a câmera traseira, caso o seu carro não tenha uma câmera de ré, né, uma câmera traseira, você consegue instalar a câmera e já ativar diretamente aqui pelo aplicativo. Pode habilitar a entrada auxiliar de áudio. Você pode selecionar o logo de abertura da central multimídia, então você tem várias opções, você tem a da Volkswagen padrão, e aqui tem do GTD, do GTI, GTE, Golf, R-Line, R, Dyna Audio, Blue Motion, Alltrack, da Beats, então você consegue mudar aquela apresentação, aquele logo de apresentação na inicialização da multimídia. Você pode selecionar o tipo que você quer aqui. Outro tipo aqui é o menu de aviso sonoro, que habilita os avisos de menu de avisos sonoros na sua central multimídia, caso o seu carro não tenha. Você tem a opção também de habilitar também a opção o menu car, onde tem, né, várias opções do carro quando ele está em movimento. Habilita também um menu também de DRL, que você também pode controlar pela central multimídia. Aqui ele habilita um modo também novo, que não vem de padrão, o modo autoescola, que ele habilita na central multimídia informações de consumo de combustível, velocidade e da mudança de marcha. E também um novo modo, também uma outra tela nova que aparece também, que é o modo off-road, que também ele habilita informações de bússola, o ângulo de ataque da orientação do volante e a altitude que o carro está no momento. Então são padrões aí, novas telas que aparecem na central multimídia, que normalmente vêm desabilitadas por padrão. Esses foram os itens então da personalização em central multimídia. Agora vamos passar para o item de personalização em automação e conforto. Vamos então verificar as personalizações do item automação e conforto. Entrando aqui, nós já temos algumas opções aqui. A primeira é o controle remoto, né? A operação com a chave ligada. Você habilita a utilização do controle remoto com a chave ligada. Então, com a chave com o carro ligado, você habilita funções. O controle remoto do seu carro fica habilitado a funcionar com o carro já ligado.
As portas aqui você também seleciona o destravamento automático, né, das portas, então tem várias opções aqui para você, pode colocar de repente em parking e ele automaticamente abre a porta, ou você deixa no modo padrão de fábrica. Outra opção também das portas aqui que você pode selecionar aqui é a preferência de destravar as portas ao puxar a maçaneta. Então você põe a mão na maçaneta e o carro já destrava, mas você tem que verificar se o teu carro já tem essa opção, né, na maçaneta do carro, que você pode habilitar essa opção ou não. Pode também selecionar aqui o travamento automático das portas pela velocidade. Então a partir do momento que você sai com o carro, ele começa a andar e atinge uma certa velocidade, ele vai e trava automaticamente as portas. Também você pode habilitar também o travamento automático ao sair com a chave do veículo. Então quando você sai do carro, bate a porta, ele já fecha todo o carro automaticamente, não necessitando apertar aquele botãozinho que tem na maçaneta, né, ou fechar pela chave. Assim como do momento que você sai do carro e bate a porta, ele já trava. Outra opção aqui também é o rebatimento do retrovisor através do controle remoto. Você pode também habilitar essa função. Você também pode habilitar ou não a opção do tilt down automático do retrovisor, ou seja, quando você engata a ré, ele já abaixa automaticamente o retrovisor do lado direito do carro, para facilitar nas manobras quando você dá a ré, para não esfregar, né, ou correr o risco de passar a roda numa guia, né, ou no meio fio em alguns lugares do Brasil, como a gente chama. Então ele habilita ou desabilita essa função. Também você pode habilitar ou não a preferência de sinalização das setas no fechamento total dos vidros, né? Então quando você fecha os vidros e tal, ele sinaliza que é para você. Você também consegue configurar o comando temporizador dos vidros, ou seja, quando você desliga o carro, ele ainda mantém qual o período que você quer que ele mantenha a possibilidade de você abaixar ou fechar o vidro com o carro totalmente desligado. Então, né, você consegue controlar esse tempo aqui. Normalmente de fábrica ele já vem com um tempo fixo, ou às vezes nem tem. Quando você desliga o carro, ele simplesmente para de funcionar o vidro elétrico. Aqui você consegue estender um pouco mais esse período. E aqui também o fechamento automático do vidro, quando você fica pressionando por um longo tempo o controle remoto. Então você fecha o carro, né, fica pressionando o controle remoto e ele automaticamente levanta todos os vidros do carro, fechando automaticamente os vidros. Você pode também habilitar aqui também através do aplicativo. Agora saímos desse item, vamos para o outro item de personalização, que é o item ar-condicionado. Vamos então para o item ar-condicionado em personalização. Aqui em ar-condicionado ele só tem aqui nesse nosso teste aqui, nesse exemplo, somente duas opções. A primeira é memória da recirculação. Ele simplesmente vai gravar quando você colocar o carro, o ar-condicionado em modo de recirculação. Quando você desligar o carro e ligar novamente, ele vai manter o item recirculação ainda marcado, porque foi o último item que você, né, deixou. Normalmente o carro já vem de fábrica, quando você desliga e liga novamente, ele desabilita automaticamente a recirculação. E nesse caso aqui você habilita a memória dele e ele fica, da última vez que você desligou o carro e ligar novamente, ele vai manter o modo recirculação. E a outra opção é que ele habilita a visualização da velocidade do ventilador em modo automático. Então, normalmente quando você coloca em modo automático, ele não aparece a velocidade que ele está do ventilador. E aqui nesse caso aparece, você coloca no modo automático e ele habilita para você a função da velocidade, aparece a velocidade do ventilador do ar-condicionado. Agora vamos passar para o último item aqui de personalização, que é o menu alertas. Bem pessoal, agora vamos para o último item, né, o último menu das opções de personalização do carro. A opção agora são os alertas. Bem, abrindo aqui a opção de personalização dos alertas, aqui a gente tem você pode selecionar a preferência de alerta sonoro ao trancar e ao destrancar o veículo pelo controle remoto. Então você pode fazer o aviso ao trancar, ao destrancar, ou pode fazer o aviso também tanto em trancar como em destrancar, ou simplesmente deixar esse item desativado. Em relação ao cinto de segurança também você pode selecionar a preferência de alerta, você pode simplesmente desabilitar o alerta de não estar utilizando o cinto de segurança, pode botar também a opção de intermitente, né, que ele dá de vez em quando, de tempos em tempos, ele alerta quando você não está utilizando o cinto de segurança, ou o alerta contínuo, enquanto não tiver alguém sentado no banco e não estiver utilizando o cinto, ele vai ficar alertando continuamente.
Aqui você também tem a opção de também selecionar aqui a preferência de redução do volume do áudio ao ativar o sensor de estacionamento. Você também pode selecionar também a preferência do volume do sensor dianteiro, também do sensor traseiro. Você também pode selecionar a preferência de alerta de farol desligado, ou seja, se o seu carro tem um sensor, né, crepuscular, né, que identifica se já está à noite ou não, um farol automático, né, vamos dizer assim. Você também pode selecionar aqui as formas aqui de aviso dele. Você também pode selecionar a preferência de alerta do líquido do limpador do para-brisa, né? Se o líquido estiver muito baixo, ele te alerta, né? Você pode ativar essa funcionalidade ou não. Claro, o seu carro tem que ter esse sensor para poder habilitar essa funcionalidade, né? Então, se o seu carro tem esse sensor do líquido, né, do limpador, você pode ativar ou desativar. Você também pode selecionar também aqui a preferência do alerta de porta aberta. Tá? Então você pode selecionar ele desativado, você pode ativar só se a porta do motorista estiver aberta ou se qualquer outra porta do carro estiver aberta também ele pode te alertar. E a última opção que eu tenho aqui nesse exemplo é o alerta de velocidade aos 120 km por hora, que quando você atinge essa velocidade ele faz um aviso sonoro e também um alerta visual também no painel quando atinge a velocidade de 120 km por hora. Você pode habilitar ou desabilitar essa funcionalidade. Então, gente, essas são algumas das funcionalidades e das personalizações que você consegue fazer no seu carro alterando pelo aplicativo. Ele vai se comunicar com o Custom Easy que está ali plugado na porta OBD2 do seu carro e através do aplicativo você consegue selecionar todas essas opções, inclusive até mais. Eu apenas fiz um exemplo aqui selecionando um Polo 2022, mas dependendo do seu carro, do ano, do modelo, né, do tipo do carro, ele vai ter mais opções de preferências para você alterar ou menos, né? Então você pode ter mais opções de habilitação ou de itens ou não. Então isso tudo depende do seu carro. Agora vamos para a parte do vídeo onde eu vou fazer as minhas considerações finais sobre o produto. Vou falar ainda mais alguns detalhes como preço, como é que é a forma de utilização desse sistema aqui, desse aplicativo e as minhas considerações finais, os pontos positivos e negativos desse produto. Vamos lá. Bem, pessoal, vamos agora às considerações finais e algumas explicações adicionais a respeito do Custom Easy da Fafitec. Esse produto é um produto bem complexo, provavelmente só nesse vídeo você ainda vai continuar com algumas dúvidas, mas se você quiser você pode colocar aqui na descrição desse vídeo aqui, pode botar seus comentários, as dúvidas que você tenha, que eu tento responder o mais rápido possível. Caso tenha muitas dúvidas ou algumas perguntas realmente que sejam bem relevantes, eu até faço um outro vídeo. Então, se você curtiu esse tipo de conteúdo, se interessa por esse tipo de produto, considere se inscrever aqui no canal e acompanhar, porque provavelmente vai ter atualizações quando sair do aplicativo ou até do próprio produto, eu vou estar indicando aqui no canal. E também tenho outras dicas e outros produtos na área também automotiva que eu vou colocando aqui ao longo do tempo, aí no futuro, aqui no canal. Então, considere se inscrever aqui no canal e acompanhar ainda mais detalhes ainda sobre esse produto. Bem, falando sobre a usabilidade desse produto, ele é muito simples de usar, é muito tranquilo, basta você baixar o aplicativo da Fafitec, o Custom Easy, tá? Ele tem tanto para Android quanto para iOS. Inclusive eu recomendo que você baixe o aplicativo e verifique o modelo do seu carro, né? A marca do seu carro, Audi ou Volkswagen, veja o modelo do seu carro, que ele vai dizer mais ou menos as possibilidades que você tem de customização do seu carro. Então você coloca lá a marca e o modelo, o ano, e ele dá mais ou menos os parâmetros que você pode mexer no seu carro. Por que é mais ou menos? Porque depende do modelo do seu carro, né? Por exemplo, na Volkswagen você tem a linha Highline, que é a mais completa, tem a Comfort Line, que é um pouco abaixo, tem outras que são mais simples, então você pode ter opções que nem todas aparecem no aplicativo, mas por ali você já tem uma boa noção do que você consegue modificar no seu carro. Tá? Então a minha primeira dica é essa: baixe o aplicativo, veja o modelo do seu carro e veja as possibilidades que você tem de customização, provavelmente deve ter para o seu carro. Um segundo detalhe, em relação ao custo. No momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, o custo do aparelho, somente o aparelho, tá? Para entrar na porta OBD2 do carro, que é esse dispositivo aqui que vem nessa caixinha, está custando aproximadamente R$700. Dependendo da época que você for comprar, pode ser um pouco mais caro ou um pouco mais barato, ou dependendo da época do ano, se você for comprar numa Black Friday, por exemplo, talvez você consiga algum tipo de desconto. Mas no momento da gravação desse vídeo,
o valor do aparelho custa em torno de R$700. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Além disso, a Faftec, que é a fabricante, assim que você compra o produto, você precisa habilitar o produto. Então é como se você ainda pagasse um valor extra para poder ativar aqui o produto numa conta sua. Então você pode entrar pelo próprio aplicativo do Customize no celular e lá você já pode ativar. E aí só que é um valor pago. No momento que eu estou gravando esse vídeo, você consegue comprar uma licença, como se fosse uma licença para uso em um carro, tá? O valor comprando pelo aplicativo da Customize é um pouco mais caro. Se você comprar pelo site na internet deles também, é um pouquinho mais barato, tá? Então você pode optar aí por um ou por outro. O custo fica em aproximadamente entre 50 e 70 reais, tá? No período que eu estou gravando esse vídeo. Pode ter algum tipo de alteração, mas no momento é esse o valor. Então você compra o produto, paga R$700. Depois que você comprar, chegou o produto, você acessa o aplicativo ou vai no site da Faftec ou no aplicativo do Customize e faz a compra do pacote então para um veículo, tá? Você tem direito a usar o aplicativo à vontade durante 5 anos. Então você comprou e pagou o direito de uso, você tem esses 50, 60, 70 reais, seja lá o valor que for na época, te dá direito a habilitar em um carro. Eles vendem outros pacotes que você pode modificar até 5, 10, 20 carros, entendeu? Isso é mais para quem é um lojista, né, na área de acessórios, né, de carro, que você também pode disponibilizar isso para os seus clientes também fazer essas alterações no carro de algum cliente. Então você compra pacotes com direito a mais carros, aí são outros preços diferenciados, e aí você pode estar utilizando esse mesmo dispositivo em outros carros, também podendo fazer a alteração em qualquer momento, e também com o mesmo período de 5 anos que você vai conseguir fazer as alterações no seu carro. Depois desse período de 5 anos, provavelmente você vai ter que renovar a assinatura, né? Aí vamos aguardar aí esse período para ver como é que fica. Mas a princípio os custos seriam esses, tá? As vantagens desse produto, tá? É bem simples de usar, muito prático, muito rápido. Basta plugar, acessou o celular, liga o Bluetooth, ele conecta. Lembrando que o aplicativo, quando você vai abrir ele, precisa de internet. Então se você estiver num local que a internet não pegue muito bem, pode demorar um pouco para fazer a conexão. Então tente deixar o carro numa posição que pegue o 3G, ou 4G, ou 5G e tenha uma conexão estável, né, de internet, porque senão vai demorar muito para fazer as customizações. Se for uma internet rápida, 3, 4G, é bem rápido, é bem tranquilo de utilizar. Além disso, o produto é muito bem acabado, muito bem construído. Tem a indicação aqui dos LEDs aqui na hora que ele fica plugado, indicando se ele está ligado, se está transferindo informações. O aplicativo é muito simples de utilizar, bem fácil de usar. Já vem tudo categorizado por luzes, condução, alertas, então é bem fácil, bem simples de utilizar. Para mim foi bem tranquilo, no carro que eu usei aqui como modelo tudo funcionou tranquilamente, no que era possível. Algumas funcionalidades que já veio no aplicativo, o carro já tinha de forma automática, já veio com o carro, então não precisou habilitar, porque já veio habilitado de fábrica, mas dependendo do modelo pode vir desabilitado. Que mais? O único problema que eu tive foi na utilização do sensor de pneu, de pressão de pneu. No meu carro, na verdade no carro do teste, ele já vem com essa configuração já habilitada, ele já vem com essa opção. E eu habilitei novamente pelo aplicativo. E aí no painel ficou aceso esse aviso de pressão de pneu. Foi meio estranho, mas como o carro já tinha, então eu desabilitei no aplicativo e mantive o que já estava habilitado no próprio carro, então do controle de pressão de pneus. Além disso, não tive nenhum tipo de problema no carro, tudo funcionou tranquilamente, tudo que estava ali disponível, tá? Então a usabilidade é bem tranquila, é bem fácil de usar. Ainda falando sobre a usabilidade, um ponto também importante, que é uma vantagem enorme desse produto, como ele conecta na internet e é tudo feito por aplicativo, a Faftec pode, ao longo do tempo, incluindo novas funcionalidades, habilitar novos usos aqui no dispositivo e já funcionar automaticamente, porque ele vai vir pela internet e já vai estar habilitado quando você atualizar o aplicativo e você já pode utilizar no seu carro. Então, mais um motivo também para você seguir aqui o canal e continuar assistindo aqui, porque quando tiver algum tipo de atualização de novas funcionalidades, eu também vou colocar aqui no canal aqui a explicação e como pode ser utilizado.
Então isso é muito importante, porque o produto continua sempre sendo atualizado, tem essa possibilidade de sempre ser atualizado e tendo novas funcionalidades. Apesar do custo ser alto, vamos ver se a Faftec consegue manter assim o produto atualizado e incluir novas funcionalidades. Uma dúvida muito comum que algumas pessoas, eu vi na internet que algumas pessoas têm, é que se perde a garantia do carro. Na verdade não perde, você continua utilizando o carro normalmente, você não fez nenhuma alteração que já não venha no carro, você está simplesmente habilitando funcionalidades que já estão dentro do carro, que a fabricante já colocou no carro, mas não estava habilitado. E aí você pode habilitar e continuar funcionando normalmente. Outra dúvida em relação a vender o carro. Se você vai vender o carro, você entra novamente com o dispositivo, pluga na porta OBD2, entra no aplicativo e desabilita todas as funcionalidades que estão ali. É muito rápido, muito simples e no mesmo momento o carro já volta como era normal de fábrica, tudo funcionando normalmente sem nenhum tipo de problema. Tá? Bem pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui, mas se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse produto aqui, provavelmente deve ter, porque não dá para falar tudo num vídeo, senão vai ficar muito longo. Você colocar aqui então nos comentários aqui do vídeo, que eu vou estar tentando responder o mais rápido possível. Caso tenham muitas dúvidas ou vocês se interessem muito pelo produto, também coloque aqui nos comentários que eu tento fazer então um vídeo extra, até respondendo algumas perguntas ou dúvidas de vocês. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até um próximo review. Um abraço, tchau, tchau.